Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Bem, irmãos, a gente vai tomar ceia daqui a pouco. Antes eu quero compartilhar com vocês uma carga assim que Deus tem colocado no meu coração. E durante esse mês, durante o mês de dezembro, nós vamos falar bastante aqui sobre o Natal. Não sobre o Natal, sobre quem é a pessoa do Natal, né? E até porque agora começa nas redes sociais, todos aquelas veias natalinas, né? Aquela parte que é estritamente comercial, aquela parte que busca então encontrar sentido nisso para a gente pregar o evangelho, e tem aquela parte que simplesmente gasta o tempo para provar que o Natal não é cristão, bebibi, bababá, aquela coisa toda, que é uma festa pagã, pipipi, papapá, aquela coisa toda que a gente também já conhece. E que realmente não me interessa. O que me interessa é a gente falar sobre o filho que nasceu em Belém. Então nós vamos falar durante esse mês um pouco sobre isso. Vamos usar os dias que a gente tenha de cultos para a gente falar sobre isso. E hoje eu quero introduzir um pouco esse assunto e usando um texto que é bem conhecido, a gente cantou ele agora, eu até pedi para os guris ministrar essa canção, o texto que está em Isaías 9. Abre tua Bíblia, hoje a gente não tem o data show, tá? Abre tua Bíblia então em Isaías 9. A gente vai ler do 1 até o 7. E vai conversar um pouquinho sobre esse texto, fazendo com isso uma introdução para aquilo que a gente também vai desenvolver um pouco mais durante esse mês. Isaías 9. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar além do Jordão. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra e da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Bom, eu acho que é importante a gente entender um pouquinho do contexto onde Isaías escreve essa palavra, ou traz essa palavra profética para Israel, para o povo judeu. Naqueles dias, o reino de Israel estava dividido em dois. Havia uma parte no norte e havia outra parte no sul. Então, no norte estava Israel, era o reino de Israel, e no sul estava o reino de Judá. O reino do norte, ele havia sido conquistado pelos assírios. Era um conjunto de povos que existia ali, que era um império na época, e eles conquistaram Israel. E isso era fruto de uma correção que Deus estava fazendo sobre a nação.
porque principalmente o reino do norte, eles haviam deixado de adorar a Deus e estavam adorando deuses falsos, estavam sendo idólatras. Então, depois de os profetas virem avisando durante um bom tempo do que viria a acontecer se eles não se voltassem para o Senhor, Deus de Israel, eles seriam, então, submetidos a um tempo onde Deus iria corrigir eles. E a maneira de Deus corrigir seria trazer uma nação estrangeira que iria tomar a terra. E isso foi tão intenso e tão forte que aquelas 10 tribos do norte, elas foram espalhadas daquele momento em diante pelas nações e nunca mais se ouviu falar delas. Elas não se juntaram de novo como povo, como tribos, né? Eles foram dispersos. Só que o que estava acontecendo com o Reino do Sul, com Judá, estava à sombra do que já havia acontecido no Reino do Norte. Eles estavam tomando o mesmo caminho. Eles estavam deixando de olhar para o Deus de Israel. Eles haviam sempre conflitos ali entre os dois reinos. E aí havia o conflito que vinha de fora, a perseguição que vinha de fora. Então, no norte, os assírios haviam conquistado o território e ameaçavam o sul, mas a maior ameaça depois vinha do próprio sul, que eram os babilônicos. Os babilônicos foram levantados por Deus também com a intenção de corrigir agora Judá, o reino de Judá. E nesse contexto que o povo vivia, Isaías ele estava trazendo palavras de correção para o povo, palavras para o povo despertar. E dentro do profeta Isaías, do livro do profeta Isaías, a gente encontra várias, mas muitas palavras proféticas que apontavam para um futuro redentor, para um futuro salvador, para um futuro homem que viria trazer, primeiro resgatar o povo, tirar ele da opressão, e depois de trazer paz e ordem sobre o povo novamente. Então, desde o início de Isaías, a gente vê Isaías fazendo duas coisas. Ele vem narrando o que está acontecendo com o povo, e junto com essa narrativa do que está acontecendo na realidade do cotidiano do povo daquela época, ele vem trazendo palavras proféticas, sinalizando e apontando para o Redentor, apontando para o Messias. Ele vem falando constantemente, dizendo, olha, está acontecendo isso, se vocês não se voltarem para o Deus de Israel, vai acontecer isso. Ele vinha trazendo as consequências de deixar de adorar o Senhor, e junto com isso ele vem trazendo palavras e dizendo, olha, um dia ainda vai vir um Redentor. Ele vai tomar o trono que pertencia a Davi. E a partir desse lugar ele vai governar. Ele vai trazer retidão, ele vai trazer justiça, ele vai trazer paz sobre toda a terra. Então esse texto que nós lemos aqui em Isaías 9 está falando também sobre isso. E aí nós vemos que no meio desse contexto de destruição, de dor, de morte, de separação, de perda, vem uma palavra de conforto, de consolo e de esperança. E quando a gente vê isso no texto, quando Isaías diz, o povo que andava em trevas viu grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra e da morte, raiou uma luz. Aí ele continua dizendo, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria, eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Ele vem falando essas coisas dentro de um contexto que é completamente contrário a isso. Ele vem falar de luz onde tem trevas. Ele vem falar de um povo que vai crescer, que vai se alegrar, quando aquele povo havia sido dividido, uma parte já havia sido tomado, levado para o exílio, uma outra parte já estava ali às portas dos babilônicos chegando para fazer a mesma coisa, e a gente sabe que a história foi essa. Judá não se dobrou diante do Senhor, os babilônicos entraram,
levaram o povo para o cativeiro, levaram eles para a Babilônia, fizeram eles escravos lá, ficaram 70 anos escravizados lá, até poderem, Deus liberando isso, eles poderem voltar para Jerusalém, onde eles tiveram que reconstruir seus muros, onde tiveram que reconstruir o templo, porque os babilônicos haviam destruído tudo. Então, no meio desse contexto de destruição, de derrota, de tristeza, onde não havia esperança, vem essa palavra. Então, essa palavra ela vem de duas maneiras. Ela vem trazer esperança para aquele momento ali, que parecia que não tinha mais esperança, mas ele vem trazer uma esperança futura. Tanto que nos evangelhos nós encontramos essa mesma citação, o povo que andava em trevas viu grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra e da morte, raiou uma luz, se referindo ao momento que Jesus chega na Galileia. Então, nós vemos essa palavra profética falando ali para o tempo que estavam vivendo o povo de Israel, o reino de Judá, e também para aquilo que ainda viria. Então a esperança era para aqueles dias, mas principalmente para os dias que virão. A esperança estava lá na frente. Porque nós vemos, continuando o texto, a gente vê uma outra citação, né? Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. No versículo 4, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a carga que estava sobre os seus ombros e a vara do castigo do seu opressor, como nos dias da derrota de Midian. Se vocês lembrarem de Midian, vão lembrar de Gideão, quando ele foi levantado para guerrear contra, defender o povo naquela ocasião, e ele não lutou, não precisaram lutar. Foi naquela ocasião onde ele levanta 50 mil soldados e Deus diz para ele, não, tu não vai levar tantos. E foi diminuindo a tropa, diminuindo o exército até que chegar nos 300. Né? E quando eles chegam sobre uma colina, que eles avistam o inimigo, eles ganham uma ordem do Senhor, eles adoraram ali e um anjo do Senhor veio e ganhou a batalha por eles. Então Isaías ele usa isso que já havia acontecido para lembrar o povo do livramento que virá. De que tipo de livramento de que ele estava falando. Os babilônicos estavam à porta e talvez o povo esperava naquela ocasião, o Redentor está chegando e antes de ele chegar aqui, ele vai nos libertar. Mas o coração do povo não estava rendido a esse Redentor. O coração do povo não estava voltado para esse possível rei que iria tirar eles daquela situação. Não, o coração deles, eles estavam debruçados, rendidos, ajoelhados diante de ídolos. Eles não estavam adorando o Senhor dos Senhores, eles não estavam adorando Deus de Israel, eles haviam desviado a sua adoração, perdido o foco disso. Nesse contexto, a palavra que vem através do profeta Isaías fala de um menino que iria nascer, um filho nos foi dado, e aí ele fala uma coisa tremenda. Ele diz que o governo está sobre os seus ombros. Ele fala de autoridade. Ele fala de alguém que ele traz aqui no presente, né? Porque até no passado um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Eles não viam isso. Talvez eles podiam colocar os olhos em vários líderes entre eles que talvez estivessem despontando como um possível Messias, mas eles não enxergavam isso, porque Jesus, ele de fato não havia ainda nascido como homem naquela ocasião, a palavra estava sendo dada para aquilo que ainda viria a acontecer, mas foi uma promessa muito forte, e onde diz que o governo está sobre os seus ombros, a autoridade está sobre os seus ombros. Então, quando eles olhavam para essa figura de governo, para essa figura de autoridade, eu imagino que na cabeça deles vinha a imagem do rei Davi, que foi esse homem forte, um homem que defendeu o povo, um homem que guerreou, que venceu batalhas, um homem que conseguiu constituir paz em um determinado momento do seu reino. Então, talvez os olhos deles sempre estivessem voltados para esse governante. E nos dias deles ali, que Isaías profetizou, esse homem não se levantou. Porque ele ainda viria, ele ainda seria dado. Ainda essa profecia viria a se cumprir. E aí ele continua dizendo,
o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Se a gente for olhar para esses atributos que são dados aqui para esse menino que iria nascer, maravilhoso conselheiro, que oferece sabedoria, que oferece direção, o Deus poderoso, que além de ter sido o Criador dos céus e da terra, que sustenta todas as coisas com o poder de uma única palavra, que sustenta tudo com o poder da sua mão, ele é Deus poderoso que venceu a morte e o pecado. Sobre esse menino era que estava sendo falado, o menino que estava sendo falado se dava esses atributos a ele. O Pai eterno, que nos acolhe como filhos, o Príncipe da Paz, que nos reconcilia com Deus e uns com os outros. Então, essa profecia que Isaías estava sendo usado para trazer da parte do Senhor, ela não estava falando apenas ou descrevendo apenas o futuro, né? Mas ele também estava revelando a identidade, a missão de Jesus. Estava dizendo, olha, esse menino, ele vai nascer lá em Belém. Sobre os seus ombros vai ter autoridade. Ele vai ser um maravilhoso conselheiro, um Deus poderoso, Pai eterno. Ele é o príncipe da paz. Então, no meio daquela bagunça toda que eles estavam vivendo, essa palavra veio como uma palavra de conforto, de consolo. Aquele povo daqueles dias não viu isso. Eles não conseguiram, não tiveram a oportunidade de ver isso, porque a profecia de Isaías ia se cumprir alguns séculos depois, lá em Belém, quando Jesus nasceria lá. E eu tô lendo os evangelhos agora, nessas últimas semanas, e comecei a anotar na minha Bíblia, a grifar, desde ali de Mateus 1, né, lendo os evangelhos. É impressionante a quantidade de profecias que nos primeiros capítulos dos evangelhos se cumprem. É impressionante. Se tu pegar a tua Bíblia e começar a grifar, tu vai ver lá. Aconteceu determinada situação para se cumprir o que disse o profeta Isaías. Outra coisa, para se cumprir o que foi falado por Moisés. Para se cumprir o que diziam os profetas. Então, quer dizer, a maneira que foi registrado ali no Novo Testamento, a maneira que os evangelhos foram até escritos e a maneira que o testemunho foi dado nos evangelhos foi sempre apontando para aquilo que havia sido dito. Já foi falado, foi dito, foi profetizado e aqui está se cumprindo. Chegou a redenção, chegou o rei, chegou aquele que havia sido prometido. Então é impressionante a gente olhar e ver esses cumprimentos todos, cumprimentos proféticos. A gente sabe que a palavra tem muitas profecias que ainda não se cumpriram, mas a velocidade que elas vêm se cumprir nos últimos dias também é impressionante. Ali naqueles dias que Jesus nasceu, muitas foram cumpridas, assim, uma atrás da outra, num espaço muito curto de tempo. E a gente vê esse mesmo tipo de padrão começando a acontecer agora. Muitas coisas relacionadas a palavras proféticas, elas estão começando a se cumprir, ou dar mostra, a gente começa a enxergar coisas bem claras da palavra profética, e isso precisa chamar a nossa atenção. Isso precisa nos colocar num estado de alerta e principalmente de profunda adoração, que foi o que aquele povo não teve naquela ocasião. Eles não voltaram para um lugar de adoração. Eles não se renderam ao Senhor, mesmo que Ele não viesse naquele momento. Talvez, dentro da soberania de Deus, e aqui eu só estou imaginando coisas, mas talvez dentro da soberania de Deus, se eles tivessem se dobrado diante do Senhor novamente, tivessem voltado os olhos para Ele, talvez os babilônicos teriam sido evitados. Então, o que eu quero trazer com isso hoje, irmãos, nós não vamos entrar agora em cada um desses aspectos de como Jesus é chamado aqui. A gente quer fazer isso nos próximos cultos. Mas o que eu quero trazer para nós, eu quero tentar trazer esse senso de urgência que o Espírito Santo está
aquecendo o nosso coração e tá trazendo ao nosso coração um senso de urgência. Pelo menos no meu coração tem acontecido isso. E eu sei que vários irmãos que a gente às vezes senta aí numa roda e começa a conversar, eu percebo que está acontecendo alguma coisa, a mesma coisa. Esse senso de urgência para aquilo que Deus está fazendo e para aquilo que é a nossa parte. Como nós devemos nos comportar, nos portar, qual é a nossa missão nesses dias que nós estamos vivendo, o que nós como igreja somos nesse tempo, o que Deus espera que nós como igreja sejamos nesse período que nós estamos vivendo. Por que eu falo disso? Porque no versículo 7, ele continua e ele diz o seguinte, é a profecia, continuação da profecia que começou falando de um menino. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quando a gente volta para a antiga aliança e começa a ver as promessas que Deus fez para determinados homens a respeito de um Messias que viria, a gente começa a lembrar que Deus prometeu que através de Abraão e do descendente de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. A gente lembra de Deus prometendo a Davi, quando ele estava já no final do reino dele, que o trono dele, ele ia levantar alguém para o trono dele, e que esse trono não teria mais fim, esse governo não teria mais fim. A gente fica pensando, mas terminou. Terminou, porque logo depois de Davi veio Salomão. Depois de Salomão, ali os descendentes de Salomão dividiram o reino. Foi onde aconteceu a divisão norte-sul. Mas acontece que Deus não estava falando de Salomão. O que Deus falou com Davi não estava falando de Salomão, ele estava falando de um outro descendente. Ele estava falando de Jesus. Ele estava falando desse menino que nasceu, que iria nascer muitos séculos depois e queria tomar o trono de Davi. E daí a gente pode dizer assim, mas então essa profecia não está certa porque ela não se cumpriu, porque Jesus ele veio, ele não foi recebido como Messias, ele foi morto pelos romanos, e então quer dizer, não é isso disso que está falando. É aí que está o erro que muitos cometem, e que os judeus cometeram na época. Porque quando o Messias nasceu, eles não o reconheceram como Messias. Quando o Messias nasceu, apesar de ter todos aqueles relatos dos evangelhos, depois que foram escritos depois, lógico, né? Mas todos os relatos de coisas que aconteceram, evidências, palavras proféticas se cumprindo, o que os profetas falavam se cumpria literalmente na vida de Jesus. Das profecias que está lá em Zacarias, que diz que o Messias ele iria entrar na cidade montado num jumento, cria de jumenta. Então, coisas assim claras, como cristal, como água cristalina, e eles não conseguiram ver. Claro, havia um tempo determinado para isso também, para que nós, como gentios, pudéssemos ser colocados dentro da aliança que Deus já havia feito com Israel. Mas o que eu quero trazer com isso é que isso que está acontecendo nesses dias que nós estamos vivendo precisa abrir os nossos olhos que algo grande está chegando. Precisa abrir os nossos olhos que existem palavras proféticas que aqui, num instante, num piscar de olhos, vão se cumprir. Ele diz ali que esse menino que recebia, então, o governo, o poder e a autoridade sobre os seus ombros, ele estendeu o seu governo sobre toda a terra e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Ele estava falando do Messias, que sim, ele vai sentar no trono de Davi e vai governar a partir de Jerusalém. E o governo dele vai vir sobre todas as nações. Ele vai trazer paz, ele vai trazer retidão, ele vai trazer um tempo de restauração, de reconstrução sobre todas as nações. E isso está para chegar, irmãos. Eu não tenho dúvida disso. Isso está para chegar.
E o que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã, por que eu estou compartilhando isso tudo nessa manhã, é para que nós, no tempo que nós estamos vivendo, não sejamos como foi o povo de Israel nos dias de Isaías e nos dias lá na frente, onde Anás, Caifás e toda a turma deles estavam completamente cegos e não reconheceram o Messias. Nós sabemos que antes do verdadeiro virá o falso. E, na verdade, o império, o governo, né, do falso, o império das trevas e do anticristo, ele já está aqui na Terra desde o pecado. Então, hoje existe uma influência do império do anticristo muito forte, inclusive dentro das igrejas. Então, para nós não sermos enganados, que foi um dos chamados que Jesus, né, chamou a atenção lá no sermão profético dele, ele, em determinado momento, ele diz, olha, vai chegar o tempo que vão dizer, o Cristo está aqui, não creiam, não acreditem. Ah, o Messias está aqui, não acreditem. E aí ele começa a dar os sinais que ainda aconteceriam para que ele, então, de fato, viesse. Então ele deixa muito claro que muito engano vai acontecer antes de ele voltar, para se sentar no trono e governar toda a terra. Mas ele vai voltar. Então nós, nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos enganados. Para a gente conhecer tão bem a Jesus que é verdadeiro, para que qualquer sinal do que é falso, que se levante na nossa frente, a gente diz, não, isso aqui eu não preciso, eu não quero, porque é falso. A palavra fala de que no final dos tempos, as próprias doutrinas que viriam, e ali, Paulo, ele estava falando para os cristãos, então, ele diz que no final dos tempos a doutrina que viria, muitas seriam doutrina de demônios, com a intenção do quê? Enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Né? Então, o que nos protege, o que nos guarda de nós não sermos enganados? Eu não tenho dúvida disso. Primeiro, é o testemunho do Espírito Santo dentro de nós. Todos nós que cremos no Senhor somos selados por Ele, o Espírito habita em nós, então existe um testemunho de Deus em nós. Romanos 8 fala que ele testemunha que nós somos filhos de Deus. Jesus, ele disse que o Espírito Santo ele viria para nos ensinar todas as coisas. Então existe um testemunho da parte de Deus pelo seu Espírito dentro de nós, nos mostrando o que é verdadeiro e nos mostrando o que é falso. Então nós precisamos abrir os nossos ouvidos para entender, sentir, entender o testemunho do Espírito Santo dentro de nós. E existe a nossa parte, que é andar em direção de conhecer a quem é verdadeiro, que é conhecer Jesus. Por isso que Paulo, quando ele ora pela igreja, uma oração que a gente tem feito muito aqui, lá que está registrado em Efésios 1:17, ele ora para que a igreja receba um espírito de sabedoria e de revelação para conhecer a Cristo plenamente. Então nós precisamos ter isso. O Espírito habita em nós. E ele está testificando a respeito de Jesus. Agora, qual é a nossa parte? Nós precisamos como que alimentar isso, não sei se é essa palavra, regar isso, ou gastar tempo nisso, nesse conhecimento, nesse estar com Deus, estar ouvindo o Espírito Santo, buscar compreender o que ele está nos falando, para conhecermos plenamente a Jesus. Jesus é o Messias. Jesus é o Messias profetizado por Isaías. Jesus é o Messias prometido para Abraão, para Davi, para Moisés, para todos os outros profetas. Jesus é esse Messias. E ele virá. E ele vai governar todas as nações. Nós cantamos aqui, o céu começa a se abrir. Me ajuda, Davi. O céu começa a se abrir. Toda a terra se prostrando a ti. Como continua? Cristo, o Rei dos Reis, vem me buscar. E aí ele fala, me toma pela mão e me leva para dentro da Nova Jerusalém. A gente às vezes canta essas coisas, eu não sei o que tu sentiu quando tu estava cantando, depois a gente vai repetir essa canção.
Mas eu não sei se, quando às vezes a gente canta, a música é legalzinha, bonitinha, tem um ritmo gostoso, né? É poética, mas, gente, a gente deseja isso? A gente deseja ver o céu se abrir? E se a gente deseja por quê? Porque a vida está ruim? Que quando Jesus virar, daí vai ficar bom, né? Se é esse o nosso desejo, não é o correto. Por que eu desejo ver o céu se abrir? Jesus vir como rei, me tomar pela sua mão, me levar para dentro da Nova Jerusalém, daquele lugar, ele governar toda a terra. E eu, junto, né, nessa comissão de governo, de alguma maneira que eu não consigo imaginar como, mas nós vamos participar disso. Por que eu desejo isso? Para que as coisas fiquem melhores? Não deve ser a nossa motivação. Eu preciso desejar isso para estar como Rei dos Reis, para viver com Ele, para andar com Ele, para ouvir os seus conselhos, para experimentar o seu poder como Deus poderoso, para estar com Ele, relacionar com Ele, que foi o propósito para o qual o homem foi criado lá no Éden. Então, irmãos, eu queria trazer nessa manhã, assim como uma introdução ao que nós vamos falar nesse ano, esse sentimento de urgência que existe. Hoje de manhã, ontem a gente até estava comentando que agora, nesse período, tu já deve ter visto isso também, né? Nesse período que a gente está vivendo, agora começou a aparecer profeta no YouTube, que é uma coisa impressionante. Né? É um negócio absurdo. Tem cada maluco lá, que eu não sei que Bíblia que leem, mas tem umas coisas que ficam bem claras que é ensino de demônio, né? Só não enxerga quem não lê a Bíblia. Então, uma dica, não dá pra gente olhar aquilo tudo e acreditar em tudo, tá? Tem muito engano no meio de tudo isso. E, gente, a maneira de nós conhecermos Jesus é se relacionando com Jesus. Com Ele. Não é com YouTube, não é com outros meios. Essas ferramentas podem nos ajudar? Podem. Se a gente tiver sabedoria, se a gente tiver, né, um coração correto diante disso. Mas vamos tomar cuidado, gente. A gente precisa conhecer o verdadeiro para não ser enganado pelo falso. Jesus, ele falou que haveriam terremotos, rumores de guerras, nações se levantando contra nações. Ele diz que não era o fim ainda, isso era o início das dores, é que essas coisas precisavam acontecer. Mas se vocês pararem para olhar o cenário que está criado hoje e a maneira que as coisas estão sendo, a ordem das coisas acontecendo, fica muito claro que parece que o relógio disparou. Parece que o quebra-cabeça que ficou séculos assim sendo montado, pecinha por pecinha, bem devagarinho, parece que simplesmente as peças começaram a cair, se encaixar umas nas outras assim, e as coisas começaram a acontecer. Isso não quer dizer que Jesus vai voltar daqui a 5 anos, 7 anos, 10 anos, 20 anos, eu não sei. Assim como tudo isso está acontecendo, pode acalmar tudo de novo, pode vir um outro período e assim diante. Mas não é o que parece. Então, pelo menos no tempo que a gente está vivendo dentro da nossa geração, e os nossos olhos estão vendo tudo isso, nós precisamos ficar atentos. Os irmãos lá que viveram, que foram contemporâneos da Segunda Guerra Mundial, provavelmente falaram coisas parecidas com o que a gente está falando aqui, porque parecia que Hitler era o anticristo, né? Então, não foi. Ele operou no império dele, mas não foi o cara. Então, hoje nós estamos vivendo de novo um período assim. Precisamos ficar atentos. Mas o que eu quero frisar, a gente não precisa ter medo dessas coisas, a gente não precisa ficar aflito, ansioso por causa dessas coisas. Isso precisa despertar em nós um desejo e uma urgência de conhecer aquele que é verdadeiro. Eu quero frisar isso hoje. A gente, durante todo esse ano, vem falando sobre esse assunto. Tudo que a gente falou aqui,
quando a gente falou sobre os atributos gloriosos de Jesus, sempre foi com a intenção de despertar em nós um desejo de conhecer Jesus. Tomara que isso aconteceu conosco. Né? Tomara que isso aconteceu. Eu vejo nos grupos lá em casa os irmãos falando desse despertamento que está acontecendo e outros que até não estão despertados ainda, mas estão dizendo, eu ainda não sinto isso, mas eu quero. É isso. Eu preciso entender o tempo que eu estou vivendo e me mover de acordo com esse tempo. Um menino nasceu há mais de 2000 anos atrás. Sobre aquele menino foi colocado a autoridade. Aquele menino era Jesus. Ele foi chamado de maravilhoso conselheiro, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Agora, o rei que está vindo, ele não é um menininho. O rei que está vindo, ele não vai para uma cruz de novo. O rei que está vindo, ele vem com toda a autoridade, com todo o poder, e ele vai colocar as coisas em ordem. O rei que está vindo, ele vai sentar sobre o trono de Davi e vai trazer paz sobre Israel, e essa paz vai se estender a partir dali por todas as nações da terra. O rei que está vindo, ele vai trazer o tabernáculo dos céus e colocar aqui na terra para Deus viver entre nós, literalmente. Então, irmãos, nós precisamos desejar isso. E precisamos nos mover, a nossa vida precisa se mover em função disso. Se a gente não olhar para aquilo que está ali na frente, que está chegando, a gente vai continuar vivendo a nossa vida como se aquilo nunca chegasse. Exatamente como foi nos dias de Noé, que foi uma outra forma que Jesus usou para chamar a atenção ou para dizer como seria os dias que antecederiam a sua vida. E ele frisa lá, nos dias de Noé, as pessoas vão estar vivendo as suas vidas cotidianas, vão estar casando, vão estar comprando, vão estar vendendo, vão estar indo em cultos, vão estar trabalhando, vão estar fazendo as suas atividades normais e, de repente, veio o dilúvio. Então, irmãos, se Jesus usou todas essas formas, essas parábolas para nos mostrar e nos dá ideia de como seriam os dias que antecederiam a sua volta, eu acho que o cenário que está montado na nossa frente é mais do que suficiente para a gente entender que pode ser esses dias que a gente está vivendo aqui. Eu não sei se tu tem olhado para aquilo que está acontecendo aí ao redor dessa maneira, mas eu tenho certeza de uma coisa, que assim como essa promessa de Isaías se cumpriu lá em Belém, quando aquele menino nasceu, que nós comemoramos agora, né? Esse período aqui de dezembro, a gente comemora isso. Assim como essa profecia se cumpriu, todas as outras vão se cumprir também. Todas. Tudo que está escrito na palavra vai se cumprir na sua íntegra. Então, nada melhor para nós, como igreja, que está se preparando para receber o noivo, né? Como noiva, né? Nós cantamos ali também, nessa mesma canção. Então, nada melhor que nós que estamos sendo preparados como a noiva de Cristo, ficar atentos para essas coisas e nos movermos de acordo com aquilo que está acontecendo. Gente, é hora de a gente gastar tempo buscando o Senhor. Orando, ficando quieto na presença dEle, olhando a palavra, meditando na palavra. Uma coisa que a gente tem frisado muito aqui, mas às vezes não é dado tanto valor, que é a comunhão, estarmos juntos, andarmos juntos. Paulo, não é Paulo, o autor de Hebreus, que pode ser Paulo ou não, quando ele chama a atenção da igreja, em Hebreus 10, 25, ele fala, não deixem de congregar como é costume de alguns, antes estejam juntos para encorajar uns aos outros, e aí para mim é o que determina tudo, essa necessidade de estarmos juntos. Ele diz assim, tanto mais que o dia se aproxima. Ele está falando de que dia? Do dia do Senhor. Então ele diz que no dia do Senhor, ou os dias que antecedem o dia do Senhor, são dias onde nós temos que estar juntos para nos encorajar.
Porque provavelmente ainda virão coisas aí pela frente que a gente vai ficar meio assim, desencorajado. E se a gente estiver sozinho, a gente vai acabar acreditando naquilo que é mentira, naquilo que não é o verdadeiro. Mas se nós estivermos juntos e nos encorajando uns aos outros, nos ajudando a crescer nesse amor, nesse temor pelo Senhor, aí nós vamos olhar para aquilo que é falso e vamos identificar claramente, porque nós conhecemos o verdadeiro. Então são dias, irmãos, de nós nos debruçarmos para conhecer o verdadeiro. Eu acho que nunca antes na história um povo viveu que estava sujeito a tanta distração como nós, no tempo que nós estamos vivendo. É difícil ficar quieto. É difícil parar quieto e ler a Bíblia. É difícil parar quieto para orar. É difícil parar quieto para simplesmente ficar na presença de Deus, procurar escutar o que Ele tem para nos dizer. São tantas coisas comunicando conosco, são tantas coisas falando aos nossos ouvidos, tantas coisas chamando a atenção dos nossos olhos, que é difícil. Por isso nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Por isso também que o Espírito Santo foi enviado. Então a gente pode dizer para o Espírito Santo, eu não estou conseguindo me concentrar para ler a palavra, mas eu quero conhecer mais a Jesus. Me ajuda nisso. Ele vai ajudar. A gente pode dizer para ele, eu não consigo orar. Ele vai nos ajudar. Bom, tanto que a palavra diz que nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós. Então ele já está intercedendo por nós. Quanto mais ele vai querer nos ajudar e nos ensinar a orar. Então, irmãos, eu queria nessa manhã trazer essa meditação nesse sentido para a gente se despertar para aquilo que a gente está vivendo e despertar no nosso coração mais ainda o desejo de conhecer a Jesus, o verdadeiro Messias. Amém? Eu queria te convidar para a gente tomar ceia junto agora. E os irmãos que vão servir a ceia podem fazer isso. Os irmãos do Davi, os irmãos da música, vêm aqui. Vamos ajudar aqui. Eu gostaria de a gente, nesse tempo, voltar a cantar essa canção, Davi, de Isaías 9. E quem sabe usar essa canção quase que como uma oração. E tentar visualizar isso. Tentar visualizar o que vai acontecer. E com esse desejo, com esse impactados por isso que ainda vai vir, essa gloriosa vinda do Senhor, que daí sim a gente possa tomar a ceia juntos. Aqui no versículo 7, no finalzinho do versículo, depois de dizer tudo o que viria a acontecer, o finalzinho do versículo 7 diz assim: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Irmãos, o zelo de Deus levou Jesus para uma cruz. O zelo de Deus ofereceu o cordeiro para o sacrifício. O zelo de Deus levou o próprio Deus a se fazer homem para resgatar uma humanidade rebelde que havia se desviado dele. Isso foi o zelo de Deus que fez. E esse mesmo zelo, Ele vai trazer de volta para essa terra o Rei dos Reis. E por causa desse zelo, esse Rei vai sentar no trono e vai governar. O zelo de Deus, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Eu não tenho dúvida alguma. Nada pode nos tirar essa esperança. Nada pode nos tirar a esperança de que o grande Rei virá. E o zelo do Senhor vai conduzir ele para que ele se assente no trono de Davi, cumprindo mais uma das suas profecias.
Amém? Tu crê nisso? Tu crê nisso? Tu consegue visualizar isso? Dentro de tudo que está bombardeando a tua mente, tu tem conseguido tirar um tempinho durante a tua semana para pensar no rei que está vindo? Para desejar o rei que está vindo? Para desejar que esse grande e glorioso dia aconteça? E não para simplesmente nos livrar da dor, da dificuldade, da tristeza, da perda, não. Mas para estar com Ele, para viver eternamente com Ele, para usufruir da sua presença e não daquilo que Ele pode dar. Eu creio que o que o Espírito Santo está despertando os nossos corações nesses dias é justamente isso. Ele quer despertar um desejo no nosso coração pelo Senhor e não por aquilo que o Senhor pode dar ou fazer. Não. Ele quer despertar o nosso desejo por Ele. Por Ele. Senhor, nós queremos te agradecer por todas essas palavras proféticas que nós lemos na Tua Palavra e que já se cumpriram. E nós queremos te agradecer porque Tu depositou fé no nosso coração para olharmos naquilo que ainda não se cumpriu e não ter dúvida alguma de que irá se cumprir. Talvez nós não consigamos entender bem como, muito menos quando, mas nós sabemos que vai se cumprir. Porque o zelo do Senhor fará isso. E eu quero mais uma vez, junto com os meus irmãos, pedir que o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele nos ajude e nos leve para uma postura de firmeza, de fé, de adoração, para vivermos nesses dias nos quais estamos vivendo como verdadeiros profetas da Tua parte. Profetas que proclamam a Tua palavra. Profetas que proclamam a Tua palavra, o Teu evangelho verdadeiro. Profetas que falam aquilo que está escrito de verdade, que está prometido, que está declarado pelo Senhor. Senhor, nos levanta como uma voz profética nesses dias, nessa cidade, Senhor. Para podermos, Senhor, cooperar contigo com aquilo que Tu está fazendo, chamando, Senhor, aqueles que ainda não Te conhecem ao arrependimento. Chamando, Senhor, aqueles que estão talvez mornos, longe, para voltarem para Ti. Senhor, começando pela minha vida, eu oro para que Tu aqueça o meu coração de forma que eu deseje ardentemente que esse grande dia do Senhor venha, para que nós possamos estar com Ele. Senhor, eu oro para que na minha vida, o que eu faço no meu dia a dia, o que eu penso no meu dia a dia, as minhas prioridades sejam norteadas por aquilo que eu vejo que está vindo, por aquilo que eu vejo que o Senhor está trazendo, Senhor. Nos ajuda nisso. Nós somos fracos, nós somos facilmente enganados, nós somos facilmente distraídos por tantas coisas que esse mundo tem oferecido. Mas, Senhor, eu oro para que Tu brilhe mais na nossa vida do que as coisas que existem no mundo. Que Tu brilhe mais, Tu que é a estrela da manhã, que Tu brilhe mais diante dos nossos olhos do que aquilo que nós estamos vendo nesse mundo, Senhor. Aleluia. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.